É muito importante que tomemos cuidado com as palavras que a gente escolhe e como a gente utiliza essas palavras e os conceitos que estão por trás delas. Por exemplo, a palavra fascismo, que é muito utilizada para atacarmos opositores ideológicos ou políticos. E muito usada há muito tempo também. O problema de você utilizar essa palavra em contextos aos quais ela não se insere, aos quais ela não se adequa, é que quando de fato você é confrontado com o fascismo, a palavra já se esvaziou de sentido. Tem um artigo dos anos 40 do George Orwell, no qual ele fala sobre isso, como é um termo que já não dizia mais nada. Era tão vazio de sentido, era tão utilizada para qualquer coisa, que quando você chamava alguém de fascista, já não dizia nada. E eu tinha muito receio de utilizar essa palavra para designar o governo Bolsonaro, para designar os bolsonaristas, para designar aquilo que a gente observa no Brasil hoje, chamá-los de fascistas, porque eu pensava que era empobrecer a designação dessa palavra, aquilo que ela se atribui ao seu contexto histórico, àquilo que nos remete nos anos 20, 30 e 40 na Itália e na Alemanha e outros movimentos fascistas pelo mundo na época. Porém, quando a gente teve o vídeo do secretário da Cultura na época, o Alvin, que faz um vídeo com uma estética nazista, com elementos de um discurso do Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda do governo nazista. Podia ser uma tiração de sarro, podia ser uma piada, podia ser uma brincadeira, de péssimo gosto, na verdade, ou podia ser sério, mas não importa. Quando você tem aquele vídeo institucional, feito para divulgar um concurso de artes do governo Bolsonaro, aí fica difícil você desvincular de fato as relações que existem claras entre o fascismo, nesse caso nazismo mais particularmente, e a retórica e estética bolsonarista. Essa semana a gente viu outros elementos que contribuem para essa percepção. É aquilo que se chama em inglês de dog whistles, que seriam apitos para cachorro. São sinais, são mensagens que eles mandam para essa base bolsonarista, essa base fascista, vamos chamar assim, essa base bolsonarista, e que despertam comportamentos, despertam emoções, ativam um gatilho de comportamento. Então, na semana passada a gente teve, primeiro, manifestações de um grupo chamado 300 do Brasil, organizado pela Sarah Winter, que trabalha no gabinete da Damares, e ela reuniu esse grupo com uma mensagem bastante clara: exterminar a esquerda do Brasil. Ou seja, é uma mensagem clara de perseguição política, além de todos os elementos de um grupo paramilitar, de treinamento de guerra, de treinamento, como eles dizem, de resistência não violenta, mas depois se contradizem e falam que vão aprender táticas de guerrilha. E isso, naquele momento ali, quando a gente observou esse grupo, 300 do Brasil, que já foi denunciado para a polícia, isso, no ato, nos associa às milícias, aos grupos paramilitares do fascismo. Você tinha na Itália os camisas negras e você tinha na Alemanha nazista os camisas marrons, que era a SA. E esses grupos eram utilizados por esses movimentos, tanto na Itália quanto na Alemanha, para intimidar opositores. Nem o Mussolini e nem o Hitler estavam no poder ainda. Eles iam para cidades, confrontavam comunistas, confrontavam social-democratas, iam para causar baderna e causar um medo. Então a proposta do grupo da Sarah Winter, desses 300 do Brasil, é claramente fascista. É claramente a formação de um grupo paramilitar para intimidar a oposição. Como ela diz ali, para exterminar a esquerda do Brasil. E isso, é claro que isso desperta vários alertas, várias preocupações. Porque não é de hoje que você tem essa retórica de perseguição política, de perseguição à oposição. Você tem o Bolsonaro, por exemplo, com um tripé na mão dizendo que vai fuzilar a petralhada do Acre. Ou seja, a mensagem sempre foi clara. É de negação da existência do outro no debate político. Que é, na verdade, a maior beleza da democracia. É que você tenha essa pluralidade de vozes, que você tenha essas diferentes vozes podendo dialogar e podendo encontrar soluções no espaço político. Quando você tem um presidente, ou um partido, ou um governante que nega o acesso de outros grupos a esse debate, isso tem claramente um viés autoritário, ditatorial e com elementos fascistas. Você tem hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, o horror diante da maneira como o Bolsonaro lida com a pandemia, com o coronavírus. Já dizem por aí que o Brasil se tornará em breve o epicentro da doença, que será o país mais afetado pelo coronavírus, porque você tem um governo federal que simplesmente não sabe lidar com isso. O Bolsonaro, ele minimiza o coronavírus, nega a pandemia, não tem nenhum plano estratégico para lidar com isso. Ele lavou as mãos da situação e jogou
a batata quente para os governadores e prefeitos. E faz isso porque ele tem a clara intenção também de, depois que passar a pandemia e vier uma crise econômica profunda, de jogar a culpa nessas pessoas. Ele vai dizer: eu, presidente, não queria isso. Eu não queria o lockdown, eu não queria fechar o Brasil, eu não queria parar a economia, eu queria que vocês continuassem trabalhando. A minha proposta era essa, que vocês continuassem trabalhando, a gente passaria por isso, não teriam tantas mortes assim, mas os governadores e prefeitos resolveram fechar tudo, a culpa é deles. Se vocês estão desempregados agora, passando fome, é por causa dos prefeitos e governadores. Então ele lavou as mãos. Ele se eximiu da responsabilidade de cuidar do país agora. E é por isso que ele é considerado pela imprensa internacional como o pior governante durante a pandemia. É uma vergonha mundial. E daí ele faz esse vídeo aqui, que publica no perfil da SECOM no Twitter, e ele diz o seguinte aqui, mostra reportagens criticando o Bolsonaro, o modo como ele trabalha, ou melhor, como ele não trabalha para combater o vírus, mostra as reportagens e depois mostra aquilo que o Bolsonaro fez, né? As medidas que ele tomou para enfrentar a pandemia. E no final, eles mostram uma frase aqui: o trabalho, a união e a verdade nos libertarão. E no ato, muita gente leu essa frase e se remeteu imediatamente à frase que tinha nos portões de entrada dos campos de concentração na Alemanha nazista, em Auschwitz. A frase em alemão é Arbeit macht frei, que o trabalho liberta. A SECOM contestou essa leitura. Em seguida, ela publicou aqui: repudiamos veementemente qualquer associação desta postagem com quaisquer ideologias totalitárias e genocidas. O Estado brasileiro sempre foi um grande parceiro da comunidade judaica, bem como do Estado de Israel, como provam os fatos para além das relações forçadas e maldosas. Só que a retórica fascista, e aqui é importante mencionar isso, e a gente vai buscar um outro slogan do governo Bolsonaro também para mostrar a relação, que é Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Uma das frases do nazismo, um dos slogans nazistas era Deutschland über alles, que era Alemanha acima de tudo. Brasil acima de todos, Alemanha acima de tudo. Você também pode ver a clara relação que tem entre uma coisa e outra. E quando você estuda o fascismo com um pouco mais de profundidade, você percebe que na essência do fascismo você tem o nacionalismo. E é justamente isso que cria a diversidade desse movimento pelo mundo. Como esses movimentos são nacionalistas, o modo como ele se desenrola na Itália é diferente, bastante diferente, na verdade, do modo como se desenrola na Alemanha. O fascismo italiano não é igual ao nazismo. Do mesmo modo como o falangismo, que foi a manifestação fascista na Espanha franquista, também não era idêntica a esses outros dois movimentos. O integralismo, que seria o braço fascista brasileiro, também não era igual aos outros fascismos. Justamente pelo fato de ser nacionalista, eles vão buscar os elementos da retórica fascista nacional em suas raízes culturais. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro, com essa retórica que claramente fascista agora pra gente, isso pra mim, como eu disse, se tornou evidente e inquestionável com o Alvin, ele vai buscar elementos para essa demonização da oposição política, para a perseguição de inimigos, ele vai buscar esses elementos nas raízes culturais brasileiras. E um dos elementos centrais no Brasil hoje são as igrejas evangélicas neopentecostais, e que tem esse vínculo com o Estado de Israel. Quando o Bolsonaro se apropria desses vínculos com Israel, ele faz justamente porque na retórica fascista dele de hoje, ele vai buscar aquilo que o povo pratica, aquilo no qual o povo brasileiro acredita. Porque outro elemento central da retórica fascista é quando o governante ou o ditador ele se apresenta como a voz do povo, e é algo que o Bolsonaro diz o tempo todo, que ele é a voz do povo, que ele representa a voz do povo, como se os outros poderes, como se os outros representantes eleitos, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, também não representassem a voz do povo. O fascista é aquele que pensa que ele só, apenas aquilo que ele diz e os valores que ele representa, são a verdadeira expressão da alma nacional, da cultura nacional, da voz do povo. E em grande parte o convencimento se dá através da constante repetição, o tempo todo inculcando na mente das pessoas as mesmas mensagens, os mesmos slogans, as mesmas imagens, os mesmos mitos fundadores. E também não é à toa que chama o Bolsonaro de mito, porque também tem esse caráter folclórico, nacionalista. Quando você vê essas frases, esses slogans, essas imagens repetindo ou se inspirando no nazismo, no fascismo, isso não é acidental, é proposital. Eles querem de fato criar esse vínculo com esse movimento, com esse espírito da época,
Quando o Alvin vai lá e se inspira no Goebbels, isso não é acidental. Como ministro da propaganda nazista, ele compreendeu o poder da comunicação em massa, de como ele poderia utilizar na época o rádio para convencer os alemães de que aquilo que eles faziam representava de fato a voz do povo. E utilizavam o rádio e o cinema para demonizar também a oposição, para demonizar judeus, para demonizar comunistas, para demonizar a esquerda alemã. E desse modo legitimar também a destruição desses grupos. Só que hoje o Bolsonaro utiliza o WhatsApp, utiliza o Facebook, utiliza o Twitter, utiliza outras redes sociais. É através dessas redes que ele vai lá e dissemina a sua ideologia. Que, em essência, aqui é importante ressaltar, é fascista. E no sentido mais próprio da palavra, no sentido mais puro, que nos remete aos anos 30, 40 na Alemanha e na Itália. E para que a SECOM tenha que vir a público repudiar essa associação, é justamente porque muita gente identificou a relação. É quando é tão evidente, é tão óbvio, está tão à luz do sol, que eles são obrigados a dizer, não era isso que a gente estava falando. Parecia que era fascista, mas não era. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas relações que estão surgindo ao longo dos últimos meses. E como eu disse, para mim, foi principalmente após o Alvin e o vídeo dele com claras referências ao Goebbels e ao nazismo. Se faz sentido identificar esses elementos fascistas na retórica do Bolsonaro, na retórica do governo dele, né? Porque isso aqui é institucional. Você tem aqui uma Secretaria de Comunicação publicando um vídeo com uma frase que nos remete a uma frase de um campo de concentração em Auschwitz, por exemplo. O que você pensa dessa retórica bolsonarista, do modo como eles utilizam essa retórica, quais são os intuitos deles, e se vocês viram também esse movimento aí, 300 do Brasil, me digam o que vocês pensam sobre isso aqui. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal do Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.